Oi, tudo bem? Aqui é a Erika e você está assistindo o primeiro vídeo do canal do I Can Speak English. Primeiramente, eu te desejo um feliz 2020 e é justamente por a gente estar no começo do ano que eu também resolvi começar a gravar esses vídeos. Se uma das suas resoluções de ano novo é falar inglês, eu quero te dizer que eu estou aqui para te ajudar a, nesse ano, você realizar esse seu objetivo. E caso falar inglês não esteja ainda nas suas resoluções de ano novo, eu sugiro fortemente que você repense essas resoluções e coloque o inglês como uma forte meta de 2020. Bom, nesse vídeo eu quero então começar a ajudar você nessa sua jornada do aprendizado do inglês. E o que a gente vai falar nesse vídeo? Vamos falar das formas mais efetivas de como aprender inglês e de algumas formas que não são tão efetivas para a gente aprender inglês assim. Bom, pode ser que em algum momento você me diga, mas Érica, eu venho estudando dessa forma já faz anos, ou eu sempre estudei desse jeito nos cursos e eu aprendi alguma coisa de inglês, eu sei um pouco. Então, só para reforçar, a gente não está dizendo aqui, as formas que eu vou te falar que não são as melhores formas de estudar inglês, não significa que você não vai aprender nada. Significa que não são as mais efetivas, que existem outras formas melhores. Então, vamos começar falando das formas que não são as formas mais efetivas para aprender inglês. Primeiro, você não aprende inglês ou não aprende inglês da melhor forma, da forma mais efetiva, estudando gramática. Ai, meu Deus, mas eu sempre aprendi inglês estudando gramática. Toda escola e todo curso que eu faço tem gramática. Então, de fato, né, isso é uma coisa muito comum. A gente muitas vezes aprende inglês com base na gramática. E a gramática ela é importante, ela é uma ótima ferramenta, mas não como base. Por quê? Como que a gente aprende uma língua? A gente aprende uma língua como uma criança aprende a língua mãe dela, como meus filhos aprendem. Um aprendeu e o outro está aprendendo português. A gente ouve, desde a barriga, a gente ouve, a gente nasce, continua ouvindo a língua por um período, a gente começa a se comunicar, começa a falar e a gente vai aprender gramática lá na frente, com 6 ou 7 anos, que a gente começa de fato a entrar em contato com as regras da língua. Então, a gente não precisa, para aprender inglês, ou francês, ou alemão, ou português, a gente não precisa estudar gramática. A gramática ela vai vir lá na frente para dar uma lapidada, para melhorar a língua que você já domina, com a qual você já se comunica. A segunda forma, que não é uma forma efetiva de aprender inglês, então a segunda forma com que você não aprende inglês é falando inglês. Ah, meu Deus, como assim? Eu vou falar inglês e não vou aprender inglês? Eu fiz um curso baseado em conversação e não aprende inglês? Como assim? De novo, não significa que você praticar algumas estruturas, você praticar diálogos, você conversar em inglês, você não está aprendendo. Significa que não é uma das formas mais efetivas, especialmente que a gente está dizendo quem está começando o aprendizado. Eu estou, inclusive, reforçando isso porque eu uso conversação com os meus alunos e eles vão dizer, mas nossa, você usa na aula e não, a gente não está aprendendo. Não, não é isso. Então, para quem está começando ali, no comecinho mesmo, que vai começar a ter contato com a língua, falar inglês não é a forma mais efetiva de aprender. Novamente, a gente não nasce falando português, a gente não nasce falando uma língua. A gente ouve essa língua, a gente adquire a língua, né? Então entra muita informação para depois sair. É o que a gente chama de input. Existe um teórico, um pesquisador, né, de aprendizado de línguas, que é o Stephen Krashen, que ele deu nome para isso, né? Ele falou que a gente aprende com comprehensible inputs. Então a gente aprende quando a gente está ouvindo e compreendendo, né? Quando alguma coisa está entrando, o input. E a gente está compreendendo o contexto e aí a gente vai aprender. Então, quando a gente fala inglês, a fala é um resultado da gente ter aprendido, da gente ter adquirido a língua. A fala não é uma forma da gente aprender. Então, falar inglês não é a forma mais efetiva para aprender inglês. Qual é a terceira forma, que também não é a melhor forma da gente aprender? É escrever. A gente está partindo aí da mesma premissa, que o escrever é um resultado. O escrever é o output. Então, a gente adquiriu a língua para depois a gente produzir. Produzir é falar e escrever. Então, para a gente adquirir, a gente ouve e a gente lê. Logo, escrever é não necessariamente a forma mais efetiva de aprendizado. De novo, eu uso escrita, a gente tem exercícios e escrever é uma forma de praticar o que foi aprendido, mas não é uma forma do input, né, da gente colocar o inglês para dentro.
Então tá bom, a gente falou de como não aprender inglês. Como que eu faço então para em 2020 começar minha jornada para de fato aprender inglês, que é o que eu tô querendo aqui, né? Então tá bom. Duas formas que são as melhores para você aprender inglês. Como eu estava falando, a gente precisa do input. Então, para a gente aprender inglês, a gente precisa ouvir e ler. Né? A gente precisa que a língua entre. É como se ela entrasse mesmo no nosso cérebro. Ali dentro, o nosso cérebro ele é muito maravilhoso. Ele vai fazer todas as conexões necessárias para que então a língua se estabeleça ali, a gente interiorize a língua e a gente possa produzir, possa falar, possa escrever. Como então que a gente aprende ouvindo e lendo? Bom, como eu te falei, o Stephen Krashen, ele fala do comprehensible input. Isso significa que não necessariamente você vai aprender muito lendo, lendo, lendo e ouvindo filmes em inglês ou livros complexos em inglês. Porque se você estiver dentro de uma situação em que você não está entendendo nada, nada, nenhuma palavra, nenhuma. Não palavra, você não precisa entender a palavra. Mas se você estiver dentro de uma situação em que você não está entendendo nada, você não está abstraindo nenhuma informação, pode não ser efetivo. Você precisa estar ouvindo, ouvendo ou lendo algo que você consiga compreender. Então, uma dica para você aprender é pegar uma série ou um filme que você já viu várias vezes, que você já decorou, você adora Friends, já viu várias vezes aquele episódio. Você pega esse episódio e você assiste com o áudio em inglês. Tá tudo bem se você colocar legenda em português, tudo bem se colocar legenda em inglês, tudo bem se não colocar legenda. Pensa que você já conhece o episódio, você já sabe o que acontece. O importante, então, é você abstrair, é você deixar entrar o inglês, porque você está compreendendo o que se passa. E como eu falei, o pesquisador o Stephen Krashen, ele fala exatamente do comprehensible inputs. Precisa entrar a informação, ou a língua, né? Você precisa abstrair a língua com algo que você já conhece, que você consiga compreender o contexto. E a outra dica, né, a outra forma efetiva de você aprender inglês é lendo. E a gente está partindo aí do mesmo raciocínio, da mesma premissa. Se você está começando, se você não teve muito contato com a língua, está bem no básico, você não vai pegar uma notícia do site da CNN para ler. Porque muito provavelmente você não vai entender muita coisa, isso também vai acabar te desmotivando. Então, o ideal é que você pegue um texto que você já conheça, um livro simples, um texto curto, de repente, você pode pegar uma música e você pode ver a tradução, não tem problema nenhum. Você vê, né, uma música que você gosta, você vê a tradução, então você já sabe o que significa aquela letra e aí você vai ler aquele texto em inglês. Aí você pode ler, você pode ouvir, você pode cantar, você pode usar todas as suas habilidades e testar todas as habilidades. Mas você vai ler algo que você compreende, que você entende. Então, você também vai estar abstraindo por meio da leitura. Essas são as duas formas mais efetivas de você aprender inglês. Ouvindo e lendo. Nesse vídeo, assim, o que eu gostaria que você se lembrasse, né, desse primeiro vídeo, dessa primeira dica para você começar essa jornada para aprender inglês, eu gostaria que você se lembrasse do input, que você lembre o seguinte, que o inglês ele tem que entrar em você para depois ele sair. Então, para você aprender da forma mais efetiva, você deixa o inglês entrar. Ouvindo, lendo, vendo, né? Quando você está vendo filme, você está ouvindo, por isso vendo. E depois, futuramente e naturalmente, você vai produzir a língua, você vai ser capaz de falar, de escrever, de colocar o inglês para fora, de fazer o output, tá bom? Então, eu espero que essa dica tenha te ajudado, né? Que te dê aí um norte, uma direção para você começar seus estudos em inglês. Me fala o que que você achou e me fala também, por favor, o que que você tem de dúvida em relação ao inglês, em relação ao aprendizado, em relação a como estudar. Me fala o que que você quer ver nos próximos vídeos e aí, a cada semana, eu vou gravando os vídeos de acordo com o que vai ser mais útil para você e vai te ajudar a finalmente, em 2020, você falar inglês ou você turbinar o seu inglês. Tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.